Eu sou Joaquim Matias da Silva Pereira, tenho 75 anos, sou mecânico de automóveis e faço maquetes e trabalho em ferro forjado e, portanto, trabalho obra de arte em ferro. E isso é feito nas horas vagas. Eu, quando nasci, já tínhamos energia em casa, tocada pelo vento. Tínhamos rádio. E naquela zona ninguém tinha rádio. Não havia energia e o rádio era um caixote, era um rádio assim, lindo, era em 6 volts. E muitas das vezes o meu pai arranjava o rádio. Os meus pais eram, portanto, falando da minha mãe, nós éramos 9 irmãos e ela trabalhava muito, costurava também, trabalhava muito para manter 9 irmãos, 9 filhos. E nós, portanto, os mais velhos contribuíam para a ajuda dos mais novos. Trabalhar, todos em casa. A questão do meu pai foi sempre uma pessoa muito inteligente e como ele era muito severo, nós tínhamos de fazer, e foi aí que me deu uma ajuda para eu trabalhar e fazer, evoluir na parte de fazer um bocadinho de cada. E a maior parte das coisas eu não preciso de ninguém, eu faço tudo. Fiz o segundo ano, fiz um presépio movimentado com esse motorzinho. Ora, logo a seguir, os vizinhos pediram para ir fazer na igreja. Ora, na igreja já foi bonito, mas aí foi o ponto de partida de fazer um presépio movimentado, e todos os anos ia aumentando, fazia coisas novas, e em 66, mais ou menos, levei à RTP. Já foi uma grande coisa, porque a freguesia nunca foi falada, mas foi eu que o levei à televisão. Em França, havia muitas pessoas que me conheciam. E noto que em França não fui eu que divulguei, mas eles é que procuraram. Entende? Porque a primeira exposição é que me meteram, vieram-me convidar, e as outras, igual, depois umas atrás de outras, fui convidado. Tive pessoas que me ofereciam, se eu quisesse abrir um ateliê, apoiavam-me. Nunca tive problemas com o emprego. Eu fiquei contente quando houve o 25 de Abril. Estava lá. E sabia que a Pidi foi presa. Quando fui a primeira vez para a França, também tive azar e fui preso pela Pidi. E fiquei zangado com a Pidi, porque eram injustos. E quando houve o 25 de Abril, quando eu vim a primeira vez a Portugal, fiz um loquete de 1 metro de alto, com a data
de 25 de Abril e por uma etiqueta bem feita e um cadeado, pus o loquete fechado com um cadeado e uma etiqueta de PID, estava presa. Isto é o dito loquete, portanto é os dois lados iguais. Portanto, o loquete que eu ia fazer, fiz a etiqueta da PID presa ao loquete. Portanto, falta aqui que é o que liga de uma face ao outro, está podre, agora tenho de fazer de novo e vou restaurá-lo. Infelizmente, nunca devia ter vindo porque vim para aqui não contava nada com o que ia encontrar. Agora, quando vim de França de vez, eu trouxe as minhas peças na carrinha que era minha. E cheguei a um controle na alfândega, e viram aquelas peças todas. E disse, cara, o que é que leva aqui? Eu disse, são peças minhas, documentos. Eu disse, não tenho, é tudo meu, a carrinha é minha, para onde é que isso vai? Para Portugal. Porquê? Faz negócio disso? Eu disse, não, vou de vez. E a pergunta do agente disse assim, e vai de vez e não está bem aqui? Eu disse, eu estou, mas vou tomar conta de uma oficina que é do meu pai. Foi chamar o chefe, veio ver as coisas e eu mostrei-lhe o álbum. E no álbum falava partes dos jornais, eu tinha lá tudo, ele leu, tá. E disse-me assim, olha, se quiser ficar aqui, nesta zona, nós damos-lhe apoio. Entende? E eu disse, vou e vejo, se vou refletir, depois se eu passar aqui, se quiser ficar aqui nesta zona, nós damos-lhe apoio. Não fui, devia ter ido, mas pronto, estou aqui. Portanto, isto depois é para fazer feitio nas peças. Ora bem, vim de França para aqui, para Portugal, com a intenção de abrir uma oficina e colocar os meus filhos à frente da oficina. E eu estaria uma meia dúzia de anos a preparar as coisas e depois sair da oficina, de ocupar-me a oficina. Portanto, porquê? Porque eu queria restaurar todas as peças do meu pai. Na casa onde eu nasci, queria de lá fazer um museu com as peças do meu pai e mais as minhas. Tínhamos um grande museu. Portanto, isto é para uma outra lança. Isto vai fazer parte também da lança. E isto é uma outra lança. E estas peças é tudo bocadinhos que eu recupero de material de restos. Portanto, isto é feito,
à mão, com um bocado de calor, e isto são coisas de quarto de banho, que vai servir para embelezar a minha obra. São peças de recuperação. Isto são botões, não sei o que é, em plástico, mas vai ser para a decoração das minhas peças. Isto é um cabo, a parte de baixo. Somos um país pobre, pequeno, mas temos aqui gente. O que é que, infelizmente, os que podem, o que querem, não podem. Somos travados. Mas isso o meu pai já sofreu do mesmo problema. E eu devia ter aprendido com a lição do meu pai. Mas deixei-me que eu era patriota. Pois não. Prejudicar-me, eu comecei a parar. Mas ainda não... Parei em muitas coisas, mas ainda quero alcançar o meu objetivo. Que eu ia fazer um grande museu, mas muitas das peças foram roubadas, infelizmente, e correu tudo ao contrário daquilo que eu pensava. Não, começaram-me a pregar rasteiras e eu, mas não desisto. Em França, tudo que eu fazia ia para o jornal. Eu fiz o escudo e espadas e capacete de D. Afonso Henriques, mandei fotografias, mandei a minha direção para Guimarães. Não obtive resposta. Porque se eles viessem cá, se viessem ter comigo, eu talvez me expandisse um bocadinho, talvez me dedicasse a fazer o Castelo de Guimarães, fazer coisas. Morreu ali. Temos aqui a primeira obra de escudos que eu fiz. Gaulês. Portanto, escudo e as lanças. E esta peça foi feita com a tampa de um bidão de óleo. Aliás, e todos os escudos que eu tenho de redondos é tudo de tampas de bidões. O resto é trabalhado. Portanto, foi terminado em 1960. Foi feito por uma minha irmã mais nova, mais pequena, mas como me demorou entre 2 e 3 anos a fazer, e quando ficou pronto ela não cabia dentro. Portanto, deixei ficar e mais tarde casei e ficou para os meus filhos. Onde eu estou a expor as peças e não sei o futuro. Se eu continuo, se paro por aqui. Porque uma coisa é certa, vejo poucas pessoas interessadas na divulgação do que se faz, do que se pode fazer. Tanto esforço e tantas horas, ou seja, melhor dito, meses e meses de trabalho, anos e anos em seguida a trabalhar, e posso apresentar boas coisas e não paro por aqui e quero continuar sempre e quero alcançar o meu objetivo, que é preparar um museu meu.